Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu sou Anailton dos Anjos. Nós estamos começando agora mais uma live. E dessa vez, essa live, como sempre, de uma conversa rendida, tá? E nós vamos render hoje com Viviane Coach, né? Viviane Silva Coach. Ela é uma pessoa que vem trabalhando, desenvolvendo um trabalho belíssimo com relação ao coach, e você é o nosso convidado, a nossa convidada. Você não pode perder esse momento de aprender conosco, né? É o momento da gente fazer uma troca de conhecimento, uma troca de saberes. Como sempre, a gente faz um movimento para isso. E hoje, mais uma vez, é uma alegria muito grande poder estar usando esse espaço, né, num horário um pouco estreito, um pouco delicado, que é o horário de 3h30, mas é um horário muito bom para as pessoas que puderem estar conosco e aprender juntos. Nós vamos falar hoje de coach, né, que é justamente um método de trabalho, de intervenção na vida das pessoas. Grande validade, talvez você já tenha escutado falar sobre coach, talvez você seja uma pessoa com algumas ideias equivocadas acerca do coach, e hoje você vai ter a oportunidade de repente, esclarecer um pouquinho essa ideia do coach, de pensar melhor o que é que esse coach vem trazer para nós, o que é que o coach pode contribuir conosco. E você está sendo convidado e convidada para estar nesse momento aqui, usufruindo desse espaço, conhecendo o nosso trabalho, conhecendo aquilo que é feito não só por nós que trabalhamos diretamente com o coach, mas com inúmeras pessoas nesse país que trabalham com coach. Claro que você vai ver, existem diferentes nichos que a gente chama, que são diferentes áreas de atuação do coach, né? E Vivian tem um trabalho específico com o coach, e ela vai falar isso conosco, tá? Eu estou dando essa abertura inicial para que as pessoas vá dando tempo das pessoas chegarem, para eu convidar então a nossa tão estimada convidada de hoje. É uma pessoa que já vem há algum tempo batalhando nessa carreira, e é importante que você viva esse momento tão especial e que você possa repensar, porque coach e pandemia tem tudo a ver, como coach e quarentena muito mais a ver. Na pandemia, porque você precisa pensar o que fazer. Na quarentena, você precisa pensar o que e como fazer. E isso pode ser feito através de coach, entende? De um trabalho com orientação. Claro que nem todo mundo precisa, né, disso, mas existem pessoas que sentem a necessidade de ter de fato uma orientação, né, um apoio de alguém que trabalhe diretamente com isso. E é por isso que nós estamos aqui, para trabalhar com vocês, para orientar vocês, para sugerir a vocês e apresentar inclusive uma proposta muito legal. Como eu disse, a convidada de hoje ela tem experiência no trabalho, já vem atendendo outras pessoas, e ela poderá estar aqui esclarecendo algumas dúvidas que você possa ter acerca do trabalho realizado por inúmeros coaches nesse país. Eu também trabalho com um coach, como eu sempre me afirmo e coloco, mas hoje o espaço total é dedicado para essa convidada, que não foi fácil conseguir um horário na agenda dela, mas ela foi muito delicada no sentido de se colocar à disposição. Esse, na verdade, é o encontro que poderá produzir novos encontros. É você quem vai dizer, porque a gente está na conversa rendida. E essa conversa que é rendida, ela rende. E para render, ela tem que gerar outros encontros. E é por isso que eu convido você a não sair daqui, a você ficar conosco e você poder divulgar para as pessoas, colegas, amigos que você tem, que talvez tenha algumas dúvidas acerca do trabalho do coach, né? E aí você tem essa oportunidade de estar tirando suas dúvidas, incrível que pareça, de graça, né? Tirando essas dúvidas e podendo usufruir
desse momento tão especial que é o trabalho que inclusive já tem vindo feito, como eu já disse, por inúmeras pessoas. A gente tem muitas pessoas que trabalham com coach. O que você precisa saber, na verdade, qual é o seu objetivo, o que é que você quer trabalhar na questão do coach, né? Para que você possa ver a pessoa devida para você buscar essa orientação e como você pode, de repente, mudar a sua vida. Como é que você pode, de repente, repensar o seu fazer, repensar a sua prática, refazer ou repensar o posicionamento da sua vida. Porque coach, acima de tudo, como eu sempre digo, é você pensar onde você está e para onde você quer ir. Isso é um trabalho feito pelo coach. É você pensar onde você está e para onde você quer ir. E esse é o trabalho que vai sendo sempre realizado por nós que atuamos diretamente com o coach. Eu vou estar chamando então a nossa convidada, até porque a gente não pode perder tempo e o tempo urge, o tempo é ouro, o tempo é precioso e você está sendo convocado e convocada para estar conosco nesse tempo aqui agora, tá certo? Então seja bem-vinda. A gente pode chamar assim, na intimidade, com carinho, para você trazer sua contribuição para nós. Olá, minha amada. Olá, tudo bom? Boa Muito bom te ver, tarde. viu? Boa tarde. Gratidão por essa oportunidade, tá? Eu Eu que quero lhe agradeço agradecer. Eu quero lhe o agradecer espaço. por esse desafio, por essa ousadia que nós estamos tendo agora de fazer esse momento. Eu quero parabenizar e Verdade. agradecer a Tatiane de Jesus. Eu quero parabenizar a Tessiana, a Kinda, que tem sido uma mão cheia para mim, porque tem baixado esses vídeos dessas lives. Quero falar com o Zé Walter, lá de São Francisco do Conde, grande locutor, uma pessoa de grande competência, Tessiana. Eu quero parabenizar e agradecer também a Eliana, uma minha irmã espiritualmente, né? Minha irmã que a gente chama de Eliana Santa Rita, uma batalhadora, uma assistente social de mão cheia. Eu quero também saudar Lúcia, né, que está aí conosco, né, Thierry também Costa, volta e meia ela vem ficar conosco também nessas lives que a gente vem produzindo. E aqui vamos seguir, porque a gente precisa ganhar tempo, tá? Então, eu aqui na conversa rendida, eu costumo sempre deixar que a pessoa convidada, ela se apresente, como diz Vilma, ela ocupe seu lugar de fala. Então, quem é essa mulher linda que chega para nós nessa tarde com esse sorriso tão adiantado, como dizia minha avó, tão para frente, para não dizer bonito, né? Minha avó diria assim, muito espótica, um sorriso espótico, né? Que tem presença e é bom ter essa presença porque você é essa simpatia. Então, seja bem-vinda. Boa tarde. O povo quer saber quem é essa mulher que eu estou convidando para essa tarde e está nesse bate-papo, nessa live. Boa tarde, Nailton. Gratidão por você me permitir estar no seu espaço, né, nessa conversa rendida. Eu venho acompanhando o seu trabalho e tenho achado assim fenomenal, né? Então assim, estou me sentindo lisonjeada nesse momento. Boa tarde a todos e a todas presentes nessa live, né? Espero que eu venha contribuir com as informações e dúvidas. Podem ficar à vontade para perguntar. Eu me chamo Viviane Silva, mas muitos me conhecem como Vivi, né? Carinhosamente, como eu gosto de ser chamada, Hum, né? E assim, eu sou aqui da cidade de Ilhéus, Bahia, né? E tô nesse processo de desenvolver o trabalho de coaching, né? Há uns 2 anos, 2 anos e meio. E a partir do meu conhecimento com o coach, eu digo todo dia assim, que o coach foi um presente dos deuses que caiu no meu colo. Porque eu já trabalhei em outras áreas, mas não me identificava tão bem como o processo de coaching, né? A possibilidade da gente ajudar as hum, pessoas a vencer os seus desafios, né? Sai, como você mesmo falou aí, né? Sair do seu estado atual para chegar ao ponto desejado. sim. Então é isso que você está fazendo, né? É isso uma das Isso, coisas desse potencial que vocês vêm desenvolvendo. Mas isso. eu acredito, Vivi, que você sabe, como eu sei, que
o trabalho do coach, ele sempre sofre, com certeza, como outras profissões, acaba sofrendo alguns equívocos, porque sempre há pessoas que acabam, por estarem desinformadas, levando e fazendo com que outras pessoas acabem tendo uma imagem equivocada do trabalho do coach. Coach tem a ver com psicologia, é terapia? O que é, de fato, um trabalho realizado por um coach? Sim, o coach, ele não é um psicólogo. Ai, socorro. Uhum. Tá me ouvindo? Deixa eu ver se esse Estou ouvindo sim. fone. Tá tranquilo. Pronto. É que eu não tô Tá acostumada a usar o tranquilo. fone, não. Pronto. Então, assim, o coach, ele Ficou não até melhor. Ficou até ficou melhor. melhor, né? Ah, É. perfeito. Pronto. O coach, ele não é psicólogo, né? Ele faz um trabalho diferenciado, né? O coach não é conselheiro, o coach não está aqui para fazer serviços de julgamento. Muitas pessoas me perguntam essa mesma questão que você me perguntou aí, já fizeram várias vezes. Vivi, o coach é psicólogo? Não, o coach não é psicólogo. O coach é um profissional que vai lhe ajudar a você sair do seu estado atual ao seu estado desejado através de ferramentas assertivas. Usando, Uhum. claro, um pouco de terapia, porque a gente, quando faz o processo de coaching, a gente adquire novas ferramentas para fazer a junção desse trabalho, né? Então, aí Uhum. fica a explicação sobre o coach profissional e o processo. Ok. Qualquer pessoa pode ser submetida, ou pode solicitar, ou pode buscar um acompanhamento com o coach. E aí vem a pergunta, na verdade, qualquer pessoa pode fazer isso? E quando é que as pessoas podem procurar um coach? Sim, Um qualquer ou uma, pessoa. né? Isso. Sim, qualquer pessoa pode passar pelo processo, desde que você esteja disposto, né? Porque existe um processo, né? E a pessoa tem que estar dedicada para se permitir a passar pelo processo, a aplicar as ferramentas. A partir do momento que Hum, existe um desafio na sua caminhada e você não está conseguindo desvencilhar essa trajetória, o coach chega nesse momento para lhe ajudar a tirar essas dúvidas, claro, lembrando, não dando conselhos, mas oferecendo as ferramentas. E aí, quando eu digo sim. comprometimento, porque eu já peguei coach, no caso, que é o meu cliente, que não passou da segunda sessão por não ter o desenvolvimento dentro das ferramentas. Que tem que haver como é que eu posso dizer, meu Deus, o comprometimento, né? Se você não está comprometido, o processo não vai andar, porque tudo depende de você, de que está fazendo o Ok. processo. Você falou aí que a pessoa precisa tomar decisão. Então você quer dizer que o coach tem a ver com decisão, com tomada de decisão, com propósito, é isso? Sim, se eu tenho um propósito na minha vida e quero a prosperidade, quero chegar a adquirir a minha boa sorte, como é que eu posso fazer isso se eu de repente estou um pouco perdida na minha vibe? Então, o coach ele vai Uhum. estar ali, né, caminhando lado a lado com o seu coach, com o seu atendido, para a gente chegar ao objetivo, alcançar a sua meta. Hum, pronto. Você também falou uma coisa que me chamou a atenção quando você disse em relação a ferramentas, né? E que às vezes a pessoa ela pode começar o acompanhamento com o coach e de repente ela interrompe. Sim. Isso é como acontecer, é possível entender mais ou menos, claro que a gente não vai generalizar, que não são todos os casos, mas é possível, quais são os motivos que fazem com que uma pessoa de repente inicie um acompanhamento com o coach e de repente ela interrompa esse processo? Olha, Anailton, os casos que eu acompanhei muitas vezes falta de metas esclarecidas. Às vezes a Uhum. pessoa ela começa a fazer o processo e aí acaba não tendo vamos dizer assim, ela não se propõe, não determina que aquilo seja algo importante na vida, né? Ela acha que Hum, pode ser o processo, mas que também pode intervir, colocar outras coisas no meio, ou de qualquer forma, eu posso fazer isso hoje, como não posso fazer.
de repente, a falta de comprometimento e vai gerar essa não importância ao processo e acaba colocando outras coisas como prioridade, não prioriza o processo. Então é necessário que a pessoa pelo menos tenha o desejo de, né, a vontade Sim, de mudar ou de pelo menos se permitir a saber que ela não está conformada com o lugar que está ocupando ou com o estado que ela se encontra. E sim, pelo que eu estou entendendo, o trabalho do coach seria, a partir desse momento em que o sujeito identifica que ele não está bem nesse estado, ele precisa olhar para onde ele quer chegar. E com parece-me, clareza. pelo que eu estou entendendo, que, e aí renovando a minha formação, óbvio, através de você que eu não sou besta, é que a gente vai percebendo que esse sujeito que está ali inconformado com aquele lugar, né? E às vezes queixoso daquele lugar, mas não faz nada para sair desse lugar. O trabalho Isso. do coach é, de repente, ajudar ou contribuir para que esse sujeito comece a apontar para onde ele quer chegar, seria isso? E não Exatamente. ficar rodando, rodando, rodando. Desculpe a comparação, como aquele cachorro que corre atrás do rabo, corre, 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 ao ponto de ficar tonto e ele para e não alcança o objetivo, né? Justamente, Desculpe a justamente. comparação, mas foi a imagem que me veio agora, tá? Perfeito. Seu jeito é o jeito certo. Perfeito, justamente. Seria esse exemplo. Ora, quantos de nós não já passamos por isso, não é verdade? De repente a gente se encontra em situações que a gente está ali perdido, procura um lado, procura outro e nunca acha o fio da meada, né? E aí, Hum, de repente, é onde surge um profissional para lhe orientar. E outra questão muito importante no processo é que, de repente, na caminhada, existe aquela, vamos dizer, aquele tapa na cara que o profissional acaba hum, dando à pessoa quando se trata da zona de conforto, né? Existem tarefas que, de repente, o coach não está disposto a cumprir. Porque, sim. tipo, uma leitura, né? Vamos dizer, um exemplo, né? Botar um livro. As pessoas, de repente, tem pessoas que não estão habituadas à leitura ou não querem passar por aquilo ali, acham que bugar a situação seria mais conveniente para ele. Só que a gente sabe que todo o Hum. processo requer uma disciplina, né? Nas ferramentas, cada situação, ela assim, é como se fosse um quebra-cabeça. É mais uma chave para você abrir a porta para lhe dar a passagem a chegar à sua meta, ao seu sonho, à sua prosperidade. Pronto. Então, o sujeito que ele de repente chega para um coach, né? E esse sujeito que eu me falar é o coachee, que é a Isso, pessoa que se submete ao acompanhamento com o coach, que o coaching é justamente esse processo, esse método utilizado para o indivíduo. É bom a gente até esclarecer um pouquinho isso, né? Que coaching isso, é o profissional, coaching, que é o método utilizado, e coachee é a pessoa que é acompanhada pelo coach. justamente. Acertei? Correto? Olha, rapaz. 10. Então, assim, uma pessoa ela pode estar de repente se sentindo perdida, né? Ela se sente angustiada, se sente incomodada com a vida que está levando, e ela, por exemplo, começa as coisas e para, começa e para, começa e para. Para uma pessoa com esse perfil, Vivi, qual é o trabalho do coach? Para essa pessoa que talvez esteja cansada, porque tudo que ela começa, ela não consegue terminar. Uma pessoa dessa chegando ao coach, qual é o trabalho do coach, né, para essa pessoa? Bom, primeiramente a gente vai ter que descobrir qual o propósito de vida que ela almeja, Hum, né? Acho que é o principal, a gente tem que descobrir esse propósito. E através desse propósito, a gente elaborar estratégias para fazer, para realizar no processo, né? E aí a gente vai usar sim, as ferramentas, que são várias, né? sim. E me diz uma coisa, você já repetiu várias vezes a palavra propósito, propósito, propósito. E aí eu estou me recordando que ontem eu participei de uma live muito legal com uma grande amiga minha, Nayara, e ela é administradora, trabalha na área de gestão, e foi muito legal poder participar e aprender também com essa grande amiga. E a convidada dela, ela trouxe algumas reflexões acerca dessa palavra, dessa palavra que é propósito.
E ela disse que propósito é você saber onde você quer chegar, né? O que é que você tem a dar? O que é que você quer? O que é que você tem para dar? Onde você quer chegar? Propósito é você estabelecer meta. É você dizer para onde você quer ir, né? Para onde você quer conduzir a sua vida. E você tem falado o tempo todo na palavra propósito, 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 e aí me vem. Então, uma pessoa que chega confusa consigo mesma, que chega com a queixa de que tudo que ela começa, ela não termina, tudo que ela começa, ela para no meio do caminho, a primeira coisa que o profissional coach vai fazer é contribuir para que essa pessoa, no meio de tudo que ela faz e tem vontade de fazer, ela descubra o que é de fato que ela quer. É isso? Com certeza. Só a partir daí é que o coach poderá trabalhar com essa pessoa. Isso. Agora me diz uma coisa, é o coach quem vai dizer a essa pessoa quais são os passos que ela vai dar para atingir esse objetivo? É o coach que vai dizer a ela o que é que ela vai fazer para alcançar esse objetivo? Como é que acontece? Não. O coach ele vai só ajudar na caminhada, mas quem vai de fato descobrir quais são os percursos a seguir vai ser justamente a pessoa, né? O coach. E aí, nessa questão, Anailton, que você falou, você citou a pessoa perdida, a gente também vai muito para a questão das crenças limitantes, né? Que Sim, sim, muitas sim. vezes é um pivô que faz com que as pessoas se bloqueiem e fiquem perdidas aí na sua caminhada por achar que, justamente, tudo que eu começo eu não termino. Mas aí é onde a gente vai tentar descobrir qual é aquela crença que está fazendo a pessoa se bloquear naquele momento e desistir da sua caminhada, né? E aí, nessa busca, a gente vai lá nas metas. Então, você já entrou em um outro detalhe que é a questão de crenças limitantes. Me parece que você falou uma outra coisa e aí despertou minha atenção mais ainda. Quando você fala crença limitante, isso tem a ver com fé religiosa? Isso tem a ver que tipo de crença você está falando e dê um exemplo, por exemplo, dessas crenças que é possível, que são possíveis de repente contribuir para que eu me auto boicote, né? Certo. Bom, crenças limitantes não tem nada a ver com crenças religiosas, né? Crenças limitantes são todos aqueles rótulos que são colocados na nossa vida no decorrer da caminhada. E eu digo Hum, isso na época de criança, por exemplo. Aquela criança que vive num ambiente onde as pessoas criticam o tempo todo. Ah, você não pode, você é isso, você é aquilo. E aquilo acaba criando um bloqueio na mente da criança. E sim, isso eu digo até no convívio escolar, né? Que é onde existe muito isso, que hoje é o chamado bullying. Mas que na época, né, há muito tempo atrás, tinha muitas essas questões, né? As crianças, tinham crianças que desvalorizavam as outras, e isso era normal, não existiam as regras que hoje existem, né? Que hoje sim. condicionam melhor as crianças, antes não, antes era mais desafiador. Eu digo porque eu, de repente, passei por isso em algum momento da minha vida. Você é impossibilitado de ser o que você quer porque alguém está ali para lhe criticar. Então, essas críticas vão lhe criar bloqueios, e esses bloqueios vão caminhando com você na sua trajetória, tornando um adulto, muitas vezes, com bloqueios, né? Se acha incapaz, acha que todo mundo pode, ele não, acha que, vamos lá, se der, não tem um propósito de fato, porque sempre, em algum momento da vida, algo ou alguém impediu que ele seguisse colocando crenças negativas, crenças limitantes, impossibilitando da sua ação. Ok. Respondeu muito, muito legal. E eu queria aproveitar quando você fala de crenças limitantes. Então, me parece que essas crenças limitantes, pelo que você está me fazendo entender, e com certeza levando muita gente a entender, são modos em que a gente foi estigmatizado, foram rótulos colocaram e que tornaram-se verdades, verdades inquestionáveis. E o trabalho então do coach também é levar então a pessoa a refletir acerca do que ela pensa de si mesma. Antes de você falar, eu queria saudar algumas pessoas que entraram aí
Fique à Cid, meu vontade. grande amigo lá de São Francisco do Conde, Nayara, que eu acabei de falar dela, ela acabou de entrar aí, eu falei dela, falei da live que ela fez belíssima ontem, e ela acabou de entrar aí também, tá? Então, muito gratidão a todas as pessoas que estão entrando na nossa live aqui agora. Então, voltando para o nosso assunto, então, as crenças limitantes, na verdade, são formas de pensar acerca da vida, de si mesmo, que, na verdade, não tem fundamento. Com Mas apesar de certeza. não ter fundamento, se fundamenta nas minhas concepções de vida e com certeza me parece, pelo que você falou, isso acaba se tornando uma determinação ou um fator determinante para que as pessoas não consigam chegar aonde deseja. Não é isso? Correto. Isso. São os Pronto. condicionamentos, né, que nos colocamos. Eu sou condicionada a eu não sou, eu não posso, eu não faço. Por aquilo ou por aquilo outro, né? Por objeções. Então seria a síndrome de Gabriela. A Eu pessoa nasci tem assim, a pessoa tem a ideia de que ela nasceu assim, de que ela é assim, vai ser sempre assim, vai morrer assim. É desse isso? jeito. Isso. E às vezes, aí eu posso falar com você que às vezes, a depender da religião que você tem, a depender do que. E aí vem também a importância do que o líder é capaz de dizer acerca para as pessoas, porque isso pode somar as concepções equivocadas de si mesmo que as pessoas já trazem. Você concorda comigo? Sim. Com Então, se eu certeza. estou num casamento onde meu companheiro, minha companheira, ela não reforça o que eu tenho de melhor, e se eu venho de uma história de negação de mim mesmo, de invisibilidade do meu potencial, isso só vai reverberar de forma muito mais e vai potencializar esse lado de inoperância, de incapacidade, e eu vou continuar achando de que aquilo que foi me dito e aquilo que eu penso é de fato verdade. É assim? Correto, né? E aí se torna aquele cidadão mal amado, aquele que vive um casamento frustrado, porque você já traz da sua infância aqueles condicionamentos que lhe limitam. Sim, Quando você chega na sua fase adulta, onde você deveria ali, no seu convívio, na sua família, ter um momento diferente, você deixa transparecer cada vez mais que justamente aquilo que falaram para você lá atrás é a pura verdade. Imagina que seja, né? sim. E então o trabalho do coach vai ser, então seria a quebra dessas crenças limitantes Sim, sim. O coach através de trabalha algumas muito esse processo. ferramentas. Isso. Então, através de ferramentas que são. E aí eu podia perguntar, porque as pessoas podem de repente pensar que o coach trabalha com enxada, com alicate, com faca, com facão, né? Com tesoura, com espátula. O que é que você chama de ferramentas, na verdade? Porque a depender de quem for o trabalhador, ele tem suas ferramentas, né? Então, de repente, o Sim. professor, a caneta, o apagador, o livro, propriamente. Para o coach, o que é que você chama, então, de ferramentas que acabam norteando o acompanhamento do coach com o coach? Oh, foi bom você fazer essa colocação e aqui eu remeti aqui uma lembrança no processo do curso na época, né? Quando o professor virou para a gente e falou assim: vocês sabiam que vocês têm uma mala de ferramenta? Aí qual foi eu como leiga no assunto, né? A minha primeira reação, olhei para o lado dele assim, oxe, não tô vendo nenhuma mala. Aí ele Hum, explicar. Ou seja, né, o insight que sai. Aí ele vai explicar para a gente, né, justamente essa questão. O que são as nossas ferramentas, né? O que é que a gente carrega? São todas aquelas técnicas que a gente aprende a lidar no processo. Porque cada indivíduo, a gente trata de uma forma, tem a sua necessidade. Então, quando você passa para a questão do autoconhecimento, você vai se entender. E quando a gente conhece um pouco do outro, quando a gente tem o flow que fala, né? A gente começa a hum, entendê-lo e procurar aquelas ferramentas que a gente carrega na nossa mala, que seriam as nossas hum, técnicas, a ser aplicada à necessidade do nosso coaching. Então, seria sim. as nossas ferramentas, né? Então, ferramentas que você chama, na verdade, são os instrumentos que o coach utiliza para que possa levar as pessoas ao autoconhecimento, à autorreflexão, a de repente identificar essas crenças limitantes, trabalhar elas, ou seja,
dentro da psicologia chamaria ou chama de elaboração desse processo, né? Desse padrão de Isso, vida. Para o correto, coach seria a quebra dessa crença limitante. A outra correto. coisa que eu estou percebendo pelo que você está explicando, e está sendo fantástico, quero continuar agradecendo a você por essa oportunidade rica de troca de conhecimento nessa conversa rendida, porque isso rende, isso tem rendido tanto e vai continuar rendendo, né? Porque eu sempre digo às pessoas, esses vídeos estão ficando à disposição das pessoas no canal do YouTube, que eu abri um canal especialmente no YouTube para isso. Então lá as pessoas vão poder escutar isso aí depois, eu vou lhe passar depois esse vídeo em particular também para que você possa apresentar aos seus Pronto. amigos, colegas e outras pessoas que você queira. Então, Agradeço. pelo que eu estou percebendo, o trabalho do coach, então, é de grande importância e relevância. Primeiro, que me parece que ele não trabalha a longo prazo, não é? Pode até existir um longo prazo, mas o trabalho do coach é para que a pessoa pense e tome decisão hoje. É isso? Isso, né? Trabalhamos com metas, né? Pronto. Porque a gente vai identificar o pilar a ser trabalhado. A partir desse momento, a gente vai utilizar de algumas sessões para que esse processo seja desenvolvido. Em muitas situações, a metade dessas sessões, o coach, ele já consegue eliminar suas crenças, ele já consegue seguir na sua caminhada. E tem outros não, outras situações realmente normalmente a gente limita dez sessões. Então, tem Entendi. que utilizam essas 10 sessões. Se for caso de estender um pouco, a gente estende, mas vai muito da questão do, torna a repetir, comprometimento. Se a pessoa se compromete, se propõe a fazer realmente e galga enxergar a sua missão de vida, o seu propósito, com certeza, ela, o mais rápido possível, ela vai chegar o seu local desejado, né? Ok. Júnior Couto é um grande amigo meu. Ele foi meu aluno, meu colega de trabalho, porque a vida é cíclica, né, Vivi? E eu tive Sim, a honra de ter Júnior, que é Reginaldo Couto, a gente chama de Júnior, Juninho, né? Eu chamo de Juninho. Ele foi meu aluno, depois de um tempo crescido, se tornou meu colega de trabalho. Ele foi gerente quando eu fui legal, diretor de um colégio. A vida é muito cíclica. E é verdade. alguém que eu tenho muito carinho, muito respeito, ele também me tem muito carinho, muito respeito, e é assim, um torcendo pelo sucesso do outro, um torcendo pela conquista do outro. E ele está aqui agradecendo e fazendo uma referência de que eu estou me rendendo a essas ferramentas que agregam valor no século XXI, que é justamente a internet, que é o Facebook, que é o Instagram, né, que é estar gravando um momento desse. E Júnior é uma pessoa também que eu tenho muito respeito, muito carinho. É alguém que eu sempre digo a ele, eu amo muito como amigo, como irmão. É alguém que eu tenho muito respeito, que também tem feito um trabalho muito legal através de uma outra proposta de trabalho que ele vem fazendo, mas também ajudando pessoas a descobrir seu potencial e o potencial de prosperidade que essas pessoas existem e que elas podem estar contribuindo socialmente para que a vida delas seja diferente. É um trabalho, na verdade, diferenciado do coach, mas é um trabalho também que leva as pessoas a essa descoberta. Então, pelo que eu estou percebendo, e a coisa vai rendendo, vai somando, vai multiplicando as ideias, eu estou percebendo que o coach é, de fato, um método eficaz e que promove o bem-estar das pessoas, primeiro porque ele ajuda o autoconhecimento, ele ajuda as pessoas a identificar o seu estado atual, ajuda, pelo que eu estou percebendo, a pessoa, no meio das decisões, decidir de fato o que ela quer e, a partir do que ela quer, estabelecer regras, né, que se chama de metas. Agora, essas metas, quando são traçadas, aí vem a pergunta para você, Vivi, quem vai traçar essa meta é o coach ou é o coach que vai identificar essas metas a partir daquilo que ele pode dar conta? É o coach, com certeza. Porque se ele sabe qual é o objetivo que ele quer, ele vai saber justamente a caminhada que ele tem que seguir, né? Ele Hum, vai respeitar os seus limites. Ele vai hum, traçar caminhos
que ele possa cumprir de fato, né? E a gente, como coach, vai estar ali acompanhando, orientando, utilizando as ferramentas para que ele faça esse caminho sem obstáculos, né? Pelo menos a gente tem Sim, aquelas crenças que ele possa encontrar na caminhada dele. Então, o planejamento é feito dessa forma. entendi. Então, uma vez traçado essas metas, ele vai trabalhar em cima dessas metas, porque ele foi quem percebeu, e aí eu acredito que o próprio coach ele vai levar esse sujeito a pensar se essa meta traçada, ela de fato é algo que ele possa dar conta. Porque Com me parece certeza. que o coach jamais vai propor nada sem que esse sujeito tenha consciência do que ele pode, aonde ele pode chegar. Pelo que eu estou entendendo, não é Justamente, isso? justamente. E por isso mesmo que tem aquela expressão, que os recursos estão dentro de você. Você Uhum. sabe, você tem todo o poder, mas de repente, por algum motivo, alguma situação, você não está conseguindo enxergar o caminho. Então a gente vai ali fazendo eliminações, trazendo técnicas para que ele enxergue essa caminhada, chegue nas suas metas e encare a sua missão de uma Ok. forma clara. Perfeito. Eu quero já dizer às pessoas que estão conosco, o Cláudio acabou de entrar também, está mandando um abraço, está gostando dessa live, todas as pessoas que estão aí agora atenta à sua fala, que elas poderão mandar, enviar perguntas, questionamentos, dúvida que tiverem, e eu vou estar lendo para que você responda, tá? Então, a partir de agora, está liberado para que todas as pessoas possam enviar perguntas, questionamentos, acerca do trabalho do coach e a gente vai estar respondendo o possível, não é isso, Vivi? Com certeza, estamos à disposição. Pronto. Então, uma vez traçadas essas metas, essa pessoa vai trabalhar em cima dessas metas, não é isso? Então, Isso, o trabalho do coach, ele pensar numa perspectiva de metas e objetivos, e esses objetivos e essas metas são metas e objetivos assertivos, porque eles precisam dar certo. É isso? com certeza. É importante que dê certo, afinal, assim, se você tem o seu propósito, se você sabe que você precisa chegar, então você vai saber o caminho que tem que seguir. E o limite da sua capacidade, que eu acho que é limitado, né? Nós, quando a gente passa pelo desenvolvimento humano, a gente descobre que o céu é o limite para a gente, né? Então, assim, todo mundo é capaz, todo mundo pode, basta se permitir. Basta enxergar com firmeza, com clareza e seguir. Seguir sem olhar para trás. Para trás fica só os frutos positivos. Perfeito. Então, uma vez a pessoa traçando seus objetivos, quando é que o coach percebe que ele precisa sair de cena e que a pessoa pode caminhar sozinha? Quando você chega ao resultado, né? Quando a pessoa tem o seu resultado, está satisfeito, é aquilo mesmo, pronto. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz um atendimento com a menina na época, ela tinha 19 para 20 anos, se eu não me engano. E aí ela teve filho nova, né? E estava assim, perdida, porque teve filho e foi abandonada pelo companheiro e estava assim, totalmente desestimulada. Quando eu conheci, ela chegou na minha frente e falou assim: Eu não sei o que é que eu tô fazendo aqui, Vivi. Aí a gente vai, né, com aquele jeito, né, Uhum. conversando. E aí, no final da sessão, eu identifiquei algumas coisas nela. E aí, no decorrer, a gente foi trabalhando. Ela fez 10 sessões, né, fizemos 10 sessões com ela, trabalhando um único pilar, que no caso dela seria o emocional. E no final das 10 sessões, hoje, quando eu olho para essa menina, a Nailton, eu vejo uma leoa na minha frente, coisa que eu já via na época, né? No primeiro momento que eu tive a primeira Uhum. conversa com ela, que ela toda desmotivada, toda tímida, para você ver que ela tinha um filhinho, só que ela, quando ia levar o filho para o médico, ela não ia sozinha, ela só ia com a mãe, né? A mãe que entrava e que resolvia tudo. Ela não resolvia nada, ela só era mãe mesmo para carregar, amamentar, mas tinha toda aquela. Ela tinha medo, ela me dizia: Vivi, eu tenho medo, eu não sei o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou falar, se de repente o que eu falar tá certo. E a gente foi trabalhando todo esse processo com ela. E aí hoje essa mulher, cara, tá fazendo trabalhos sociais nos morros da cidade, tá enfrentando Que bom. situações
E isso, não, se tem um ano, é muito. E aí de lá para cá eu vou dando aquele reforço, né? A gente vai conversando, Claro. a gente vai, né, dando aqueles feedbacks. E ela, hoje a mãe dela, Vivi, se não fosse você na vida de minha filha, eu falei, não. Ela é que estava com todo o potencial, só que a forma foi bloqueada por motivos da vida, do passado, né, das histórias. E hoje se vê uma mulher aí empenhando um serviço lindo e maravilhoso. Então, E- é isso aí quando a gente Sim, vê o resultado, né, e que está entendi. liberado da sessão. Pronto. Então, pelo que eu estou entendendo, o trabalho que é feito as ferramentas, existem as ferramentas que o próprio profissional utiliza, pelo que eu estou percebendo, mas existe as mais valiosas ferramentas estão dentro de cada pessoa, pelo que você está falando, não é isso? Eu não entendi, repete, cortou um pouquinho aqui para mim. Existem as ferramentas que o profissional utiliza para Sim, mediar esse autoconhecimento, mas, acima de tudo, as ferramentas mais fundamentais e importantes nesse processo é a ferramenta que cada um traz. sim, sim. É a ferramenta que E cada que um às vezes, e que ela, às vezes nem conhece, não sabe que tem. não sabe que tem, pois é, mas a gente sabe que o indivíduo, ele já vem pronto, ele já vem preparado, ele só precisa saber se usar, né? Saber se utilizar. E aí é onde a gente vem com a nossa técnica, auxiliando na ferramenta que existe dentro da própria pessoa. Você, então, pode responder justamente a uma coisa. É, deixa eu anotar aqui. Você falou em 10 sessões, Certo, ok? ok. 10 sessões é uma média suficiente para que a pessoa, pelo menos, estabeleça e trabalhe esses objetivos. Não é isso? Sim, isso. Mas é muito comum as pessoas também dizerem que coach é para gente rica, porque o coach é muito caro. E aí eu tenho algumas pessoas próximas que dizem assim, eu tinha interesse em fazer coach, mas eu fui saber o preço, caríssimo o curso. Eu fui contratar uma pessoa outra vez, eu vi na televisão, me disseram que ele cobrava R$ 2.000. Como é isso, Bibi? É ou não é caro? Então, eu acredito que seja um valor que a gente atribua ao serviço, né, diante do conhecimento que a gente adquire. Você sabe que o coach, além de coach, a gente agrega outras formações, né, para poder a gente estar compacto na nossa, nos processos, né, nos nossos atendimentos. Temos que estar compactos. A gente agrega aí inteligência emocional, PNL e outras coisas. Afinal, estamos lidando com o ser humano, com a mente. Então, é Uhum. importante que a gente é, é, participe de cada situação. E isso é valor. São valores que a gente agrega aos nossos atendimentos. Mas, assim, a gente sabe que existe as possibilidades de negociações, né? Como todo empreendimento, as negociações são feitas. E quando se fala de Ok. valor de caro, a gente tem que analisar o que seria caro. O que é mais Uhum. importante nesse momento, não é verdade? Porque às vezes a gente vê pessoas que se dispõem a, por exemplo, pagar o ingresso de um show tão caro, né? E não acha caro. Que não acha caro, né? E pode pagar uma sessão, pelo menos uma sessão experimental para você entender, porque às vezes a pessoa também acha caro pelo fato de não conhecer, né? Por ser algo também Uhum. que é novo, né? E aí as pessoas confundem com a questão da psicologia e com outras terapias, mas eu acredito que são valores e não caros. Ok. Ok. E, inclusive, porque eu penso também, Vivi, que tem duas coisas. Cada um, no decorrer da sua história profissional, ela vai dizendo qual o valor que ela tem. Dificilmente alguém vai começar cobrando esse valor altíssimo, Com né? E certeza. nesse tempo de crise, mesmo quem cobrava tão caro deve estar repensando o valor que cobra. Então, o Verdade. valor é muito a partir do contexto qual esse profissional está inserido. Hum. A Adriana acabou perguntando aqui, eu vou ler para você. Eu perguntei anteriormente, ela disse: já ouvi falar de uma banalização da nomenclatura coach por conta da forma que alguns profissionais usam essa especialidade. Certa,
uma certa falará de credibilidade. Fale sobre isso. Há, de fato, uma banalização dessa nomenclatura do coach? Depois tem uma Olha, pergunta de Júnior aqui. olha, Nailton, eu tenho pesquisado muito sobre isso. Tanto é que quando eu comecei a fazer o curso, na época, a família, né, minha família, fo- ficaram um pouco contra na época, né? Porque eu tenho também um empreendimentozinho, eu tenho uma lojinha, e as pessoas, mas você vai deixar de atuar na sua loja para você fazer um negócio de coach? Coach, ninguém sabe o que é isso. Ou seja, né? Aí vem os vídeos na internet, vulgarizando a situação. Uhum. Inclusive, essa semana eu estava até vendo uns dois, vulgarizando a situação. Tem um que fala assim, que a mãe vira pro filho, que é comédia, né? Mas que eu Uhum. achei interessante. A mãe vira pro filho, filho, você virou coach? Você agora tudo tem metas, eu preferia que você fosse um traficante. Aí eu parei para analisar os dois lados da moeda, né? Ora, Uhum. bom que tem a parte positiva, que o coach estabelece metas, que o coach passa a ter comprometimento. Então, eu acho que isso é bom, né? Uhum. Aí a pessoa vem comparar, eu preferia que você estivesse traficando. Então, assim, nessa questão eu vejo muita banalização por ser algo Sim. novo, por infelizmente haver profissionais sem caráter, sem escrúpulos, que eu já ouvi situações noticiários até, né? E com isso, Sim. o respeito, né? A gente não tem o mesmo respeito, a gente não tem a mesma valorização, mas eu acredito que a gente, enquanto profissional, se unir e mostrar realmente que a profissão é algo sério, é algo que traz resultado, porque, claro, antes da gente fazer o atendimento para os nossos clientes, nós também passamos pelo processo e sabemos o Ok. valor que tem. Não é à toa que a gente Sim. foi e vai atender, né? Então, assim, quando nos posicionarmos e brigarmos para que essa profissão, de fato, seja respeitada como as demais, aí sim a gente vai ter uma nova visão do coach, principalmente Ok. aqui no nosso estado. Ok. Júnior Couto, ele diz assim, sem perguntas, apenas parabenizá-los pela qualidade do material, principalmente nesse momento tão delicado da vida humana. Faço minimamente e humildemente minhas contribuições diárias. Top demais, ele acabou de falar. Obrigada, Deixa eu Júnior. ver, né? A Adriana disse falta. Falta o que, Adriana? Falta outra pergunta? Você lançou outra pergunta? Como é que é? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Ela tinha falado da nomenclatura. Sei. Não me vejo. Não vejo aqui, aliás. Cláudio está dando parabéns pelo trabalho, pelo momento da live, né? Pronto. Então, assim, então a gente vai percebendo que o trabalho é feito dessa forma. Eu sei também que nenhum coach trabalha com tudo. Define uma linha de trabalho que a gente chama de nicho. Nicho é a forma, o delimitador da área de atuação do coach. Vivi tem essa delimitação da área de trabalho como coach? Sim, Vivi se identificou como coach motivacional, né? E pelo nome a Hum. gente já define, né? Motivo para ação, motivo para quê? Uhum. E isso é interessante, essa fala, Nailton, porque assim, quando a gente descobre a nossa missão de vida, é por isso que eu falo que a gente tem que saber o nosso propósito. Quando a gente descobre a nossa missão de vida, isso é muito valioso, porque a gente passa a se conhecer melhor. E quando você se conhece melhor, fica mais fácil de você formar o seu profissional ou a sua profissão, Sim. né? Então, assim, antes, eu nem sonhava de fazer graduação, as pessoas diziam assim, poxa, Vivi, por que você não faz psicologia? Por que você não faz alguma coisa da área que você tem um jeitinho de ouvir, de escutar, de falar e tal? Na época, né, a gente quando é novo quer dar palpite na vida dos outros. Eu dava muito conselho. Uns davam certo, outros não, enfim. Sim. Quando eu conheci o coach, aí eu ficava, um dizia, quando a galera, eu vou fazer coach para criança, vou fazer para mulher, aí eu ficava, falei, gente, eu ainda não me identifiquei, mas com o tempo, né, o universo vai me mostrar para que, Sim. para mim. E aí, com o tempo, eu comecei a identificar como coach motivacional, justamente pelo meu posicionamento, pelas palavras. Então, eu trouxe isso para minha zona de conforto e Hum, utilizo uma ferramenta para poder eu ajudar as sim. pessoas.
né? Então, assim, eu não defino que meu nicho são mulheres ou só homens, não. São pessoas que necessitam daquela motivação, porque além das ferramentas que a gente já falou que eu utilizo outras, eu aplico outras coisas também para que a pessoa saia fortalecida. É como eu digo sempre, porque aí fora é tanta coisa para desmotivar, tanta coisa para a gente ficar para baixo. Então Só, tem que ter uma só, piada, né? sim. Ok, a gente vai quase terminando já, a hora passa rapidíssimo. Você percebe o quanto Sim, é rico o nosso tempo e quanto a gente fala, graças a Deus, como a conversa rende, como a gente diz, verdade. e que bom que rende. Você hoje atua e trabalha, está atuando agora nesse tempo de pandemia, como é que está sendo a sua dinâmica hoje? Sim, eu estou fazendo online e faço atendimento também em instituições aqui da cidade. E essas, no momento, não tem como, né? Porque não tem acessibilidade. Mas aos meus clientes, eu faço atendimento online mesmo. Aí está sendo tranquilo. Ok, então. E aí, então, quem quiser ir procurar a Vivi, qual o endereço, onde encontra, no sentido de repente, o WhatsApp, se você quiser dar, ou então o próprio e-mail, o próprio Facebook, ou então essa página no Instagram que você queira confirmar, onde as pessoas podem, de repente, estar entrando em contato para tirar algumas dúvidas e, quem sabe, né, marcando consulta contigo, Sim, online nesse tempo. sim. Quem quiser entrar em contato, pode me chamar no direct aqui pelo Instagram, ou então até pelo meu WhatsApp, não tem problema nenhum de passar, que é o DDD 73 98170 8223. A gente pode entrar em contato, a gente conversa, tira dúvidas, e aí eu tô aqui, me ponho à disposição para essa Ok, conversa rendida. nós temos 3 minutos. E quais são as suas considerações para a gente concluir? Por que eu falo em concluir? Porque a gente não vai concluir nada, porque nós vamos deixar muita coisa ainda por ser respondida. E quem quiser continuar no processo de esclarecimento, pode estar entrando em contato com você, comigo, para a gente poder continuar esse processo. Eu espero poder estar em outro momento com você. A gente vai poder. Bora marcar um dia para a gente falar sobre crenças limitantes. Bora ver se daqui a 15 dias a gente marca uma live só sobre crenças limitantes e fazer algum exercício com as pessoas, alguma atividade que as pessoas possam fazer em suas casas para a gente, de repente, repensar isso. A gente pode, no camarim e no escritório, discutir esses detalhes e, de repente, marcar uma data depois do dia 10, que é 15. Tem gente já dando aí, dando graças por essa sugestão, para a gente poder fazer um trabalho legal. Menezes está aqui agradecendo, mandando beijos, né, para Beijo. nós. Então, eu faço esse desafio dessa conversa ainda sobre crenças limitantes, para daqui para o dia 15 em diante a gente fazer com direito a um exercício prático, onde as pessoas poderão, em suas casas, fazer um exercício prático dentro dessa questão. A gente vai fazer esses ajustes internos e depois a gente vai lançar esse card. Então, o que é que você tem a dizer para a gente concluir por hoje? Bom, de antemão, desafio aceito. E assim, eu quero deixar aqui a minha mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, que, gente, não ponham limite nas suas vidas. Permitam-se, pois somos capazes. Todos os recursos estão dentro de nós. Não deixe que o condicionamento alheio lhe desmotive para você viver, principalmente hoje nesse período que estamos vivendo de quarentena, que está sendo desafiador para todo mundo. Então, vamos ser positivos, vamos orar, rezar, pedir aos santos, a Deus, a sabedoria para que esse momento passe. E assim, fiquem em casa, porque é importante que esse momento passe logo para a gente ir para a rua, ver os amigos, abraçar, beijar. É porque aí Ilhéus está complicado, né? A Tá. Cada dia televisão que tem passa mostrado está que está aumentando. muito delicado. Então, Verdade. para você, mais uma vez, gratidão, tá? Meus Eu que sinceros agradeço, meu amigo. agradecimentos. Estamos Agradeço. juntos nessa, Com viu? certeza. Forte beijo no coração. Vai ficar então, Beijos. essa live vai estar disponível aí, logo depois no canal Anailton dos Anjos, eu vou te mandar também. Fique com Beleza. Deus, um abraço a Beijo. todos Bom e a dia. todas. Beijo, gente. Tchau, tchau.